Aviso: não sou o criador dessa fanfic, eu apenas fiz o áudio. CH3, reunião de equipe e plano de reconhecimento. Charlie. Enquanto Brad Moose e Woody subiam ao pódio, todos os outros se reuniram ao redor deles para a reunião de equipe. Um operador de microfone chamado Mike se aproximou e mostrou seu microfone para eles. Obrigado, Mike. Brad Moose. Obrigado. Mas enquanto segurava, houve um pouco de feedback. Ok, opa. Opa. Você pode se afastar um pouco, Mike? Ele perguntou suavemente. Mike deu um passo para trás para que o feedback pudesse ser filtrado e limpo. Limpo. Pelo amor de Deus. Ren comentou. Obrigado. Woody agradeceu. Olá. Testando. Ótimo. Brad Moose acenou para a multidão. Ok. Todos conseguem nos ouvir? Lá em cima nas prateleiras? Nós ouvimos vocês. Ren gritou de cima. Ótimo. Woody começou a reunião. Ok. Primeira vez hoje? Ah, sim. Alguém já escolheu um parceiro de mudança? Ele perguntou a todos. A multidão pareceu bastante surpresa com a notícia repentina e questionava o que estava acontecendo. Um companheiro de mudança? E já a essa hora? Um companheiro de mudança? Você não pode estar falando sério, questionou Ren de cima. Eu não sabia que já deveríamos ter um, acrescentou Rex, enquanto outros brinquedos concordavam com suas palavras. Temos que dar as mãos? Perguntou o Sr. Cabeça de Batata, estendendo o braço esquerdo à sua frente, e alguns brinquedos riram de sua piada. Ok, pessoal. Vocês podem achar que isso é uma grande piada, mas não é. Brad Moose disse à multidão, silenciando-a enquanto ouvia. Temos aproximadamente uma semana antes da mudança. Então, temos apenas 7 dias e não queremos que nenhum brinquedo fique para trás. Então, sim. Um companheiro de mudança é necessário. E, se você não tem um, você ganha um. Matt riu e, de repente, engatou o MC Queen com seu cabo de reboque, surpreendendo o carro de corrida vermelho. Peguei o meu, disse ele, e o Woody não pôde deixar de dar uma risadinha. Ok. Próximo da lista. Brad Moose checou o bloco de rabiscos antes de olhar para a multidão. A competição NASCAR versus locomotiva a vapor de sexta-feira à noite foi, eu acho, um grande sucesso. Gostaríamos de agradecer a Thomas, o trem, Relâmpago MC Queen e as outras locomotivas a vapor e carros de corrida por organizarem isso para nós. Ele apontou para as locomotivas a vapor e carros de corrida. Muito obrigado a todos. Sem problemas, Thomas assobiou em resposta. Cachou! Relâmpago acrescentou, assim que se soltou do cabo de reboque de Matt. Ok, próximo. Woody então começou sua parte da reunião. Ah, sim. A reunião de conscientização sobre corrosão de plástico de terça-feira à noite foi, eu acho, um grande sucesso também. E queremos agradecer ao Sr. Spell por organizá-la para nós. Ele apontou para o brinquedo amarelo do Sr. Spell ao lado de Rex e Cabeça de Batata. Obrigado, Sr. Spell. Ele agradeceu. De nada. O Sr. Spell respondeu eletronicamente, enquanto os outros olhavam para ele. Certo. Brad Moose então chegou à grande notícia. Agora, uma pequena nota importante aqui. Por favor, preparem-se para isso. A festa de aniversário de Braeda e Martin foi transferida para hoje. Ele revelou finalmente. O quê? A multidão ficou chocada ao ouvir a notícia e agora, especulações e perguntas começaram a surgir. A festa de aniversário foi transferida para hoje? Mas por quê? Como assim a festa é hoje? O aniversário dele é só semana que vem. Rex interrompeu, preocupado. O que está acontecendo lá embaixo? A mãe dele perdeu o juízo. Ren perguntou de cima. Obviamente, Ren, ela queria que a festa acontecesse antes da mudança. Brad Moose disse, olhando para trás e depois para a multidão.
Woody e eu não estamos preocupados. Vocês não deveriam estar preocupados. Ele disse a todos. Claro que eles não estão preocupados. Senhor Cabeça de Batata anunciou em voz alta. Ambos são os favoritos do Braeden desde que ele os ganhou. Ei, ei. Vamos lá, Cabeça de Batata, disse Slink. Se o Prime e o Woody disserem que está tudo bem, então, droga, está bom o suficiente para mim. Enquanto Slink falava, Cabeça de Batata tirou a boca e começou a colocá-la em volta do próprio traseiro, e o Sr. Spell riu disso. Prime e Woody nunca nos deram um conselho errado antes, afirmou Slink. Vamos lá, pessoal. Todo Natal e aniversário, passamos por isso, Woody gemeu. Eles já passaram por isso tantas vezes. E se o Braeden ganhar outro dinossauro? Um malvado. Rex começou a se preocupar com a perspectiva de ser substituído por outro brinquedo de dinossauro. Eu simplesmente não acho que conseguiria lidar com esse tipo de rejeição. Uau! Ei! Escutem! Ninguém está sendo substituído por ninguém nem por nada. Bradmus gritou, acalmando um pouco a multidão. Estamos falando de Braeden Martin aqui. Ele caminhou até a frente. Não importa quantas vezes brinquem conosco, o fio do microfone parou e Bradmus olhou para Mike antes de pigarrear. Mike então percebeu o problema e se aproximou. O que importa é que estamos aqui para Braeden quando ele precisa de nós. É para isso que os brinquedos servem, certo? Ele disse a todos. Com licença. Rei chamou a atenção de todos. Eu odiaria interromper a reunião de equipe, mas... Eles estão aqui! Ele gritou. Convidados de aniversário às 3 horas. Quase imediatamente, todos os outros brinquedos, exceto os trens e os carros, se dirigiram à mesa com tanta pressa, como se estivessem começando um motim, e foram até a janela para ver o que estava acontecendo. Continuando. O Woody ficou sem palavras. Reunião encerrada. Bradmus deduziu, dando de ombros. Ei, garoto! Você pode dar uma olhada em todos esses presentes? Ren disse em seguida, enquanto ele, Slink, Rex e Cabeça de Batata viam os convidados chegando à porta da frente da casa. Não consigo ver nada. Cabeça de Batata argumentou com os outros, então ele tirou os olhos, os segurou nas mãos e... Ele os ergueu acima da cabeça de todos para poder ver. Sim, senhor. Com certeza seremos o alvo do bazar de garagem do mês que vem. Rei suspirou ao ver a quantidade de presentes. Algum em formato de dinossauro? Rex perguntou preocupado. Ah, pelo amor de Deus! Estão todos em caixas, seu idiota! Ren gemeu com a preocupação de Rex. Eles estão ficando maiores. Rex disse, vendo uma caixa maior. Espere. Tem um bonitinho ali. Slink apontou, mas quando a pessoa se virou para a direita porque alguém a chamou pelo nome, o presente acabou tendo mais de 2 metros de comprimento. Os brinquedos gritaram de medo. E eles imediatamente fecharam as persianas do quarto. Todos começaram a se preocupar com o que poderia acontecer e a pensar no pior cenário. Enquanto alguns brinquedos se preocupavam, o Sr. Spell disse, lixeira Spell. Enquanto Bradmus e Woody estavam irritados e frustrados. Pessoal! Bradmus gritou imediatamente, e todos olharam para ele e Woody. Escutem. Vamos enviar os soldadinhos de brinquedo para investigar. Então, por favor, se acalmem. Ele pediu a eles. Sim. Sim. Prometemos. Rex gritou, quase derrubando Cabeça de Batata da mesa. Ok. Guardem suas pilhas. Woody suspirou, enquanto ele e Bradmus se afastavam da mesa e iam em direção à cama. Ah, muito bom, Woody, comentou o Ren, enquanto Cabeça de Batata voltava a enxergar. Isso é usar a cabeça. Bradmus e Woody subiram na cama e olharam para o sargento na mesa de cabeceira. Ele parecia ter ouvido tudo o que estava acontecendo alguns minutos antes e ficou em posição de sentido. Sargento, disse Bradmus.
Preciso que você e nossos homens montem um posto de reconhecimento lá embaixo antes que a festa comece. Esta é uma operação Código Vermelho. Você sabe o que fazer. Ele observa. Sim, senhor, o sargento saudou e pulou da mesa de cabeceira. Ele olhou para 3 soldados ao lado de um balde branco que dizia balde de soldados, enquanto um carro esportivo prateado chamativo estava ao lado deles. Muito bem, homens, anunciou o sargento, chamando imediatamente a atenção dos soldados, enquanto mais algumas centenas surgiam do balde. Vocês ouviram. Código Vermelho. Repito, estamos em Código Vermelho. Plano de reconhecimento, Charlie. Executar. Imediatamente, os soldados começaram a sair do balde e a se dirigir para a porta, junto com o carro esportivo prateado. Vamos! Vamos! Vamos, 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 vamos! Logo, todos os soldados do balde de soldados estavam a caminho da porta, enquanto outros brinquedos os observaram partir, junto com o carro esportivo prateado. Lá fora, no corredor escuro do andar de cima, a porta do quarto de Braeden se abriu ligeiramente, a luz do dia entrou e um soldado saiu. Ele olhou para a esquerda e para a direita e, assim que viu que estava tudo bem, acenou para um segundo soldado e correu para o canto do corredor perto do quarto. Assim que viu que estava tudo bem e o som de crianças vinha do andar de baixo, ele deu o sinal verde para o carro esportivo prateado. Carro. O carro esportivo prateado se assemelha a um Peerle GT de 1958, que tem grande semelhança com o Aston Martin DB5 de James Bond em Golden Ginger. Consequentemente, ele tem sido amplamente reconhecido como um Aston Martin DB5 da década de 1960. Embora compartilhe semelhanças com o DB5, como uma traseira quase idêntica, diferenças também podem ser vistas, principalmente no design do perfil, que é mais curvilíneo que o DB5. Este carro é conhecido como FIM-MC Missile, o carro espião do filme Carros 2. Então, alguns soldados entraram com um walkie-talkie e começaram a sair da sala, junto com uma corda de pular. Sarge agora liderava com Finn, e ambos olharam para o térreo e viram Braeden com muitos de seus amigos lá embaixo, prontos para curtir a festa. Ok. Todos para a sala de estar. Está quase na hora dos presentes. Naomi disse às crianças, e todas seguiram Braeden até a sala de estar. Sarge e Finn sabiam que não tinham muito tempo. Sarge então gesticulou para indicar aos 2 paraquedistas próximos aos pilares do corrimão que pulassem. Os paraquedistas imediatamente saltaram do segundo andar e acionaram seus paraquedas, pousando em segurança. Os 2 verificaram para a esquerda e para a direita e viram que estava livre. Eles acenaram com a corda de pular, e 6 soldados, junto com Sarge e Finn, usando seus guinchos de cabo, desenrolaram a corda e chegaram ao chão. No quarto de Braeden, Brad, Moose e Woody pegaram o outro conjunto de walkie-talkie. Em cima da mesa de cabeceira, enquanto os outros brinquedos se juntavam na frente dela, e os 2 se sentaram na cama. Certo. Saiam da frente, saiam da frente. Ren disse aos outros, enquanto se posicionava na frente. Ok. Esta belezinha. Bradmus ligou o interruptor. É como descobriremos o que está escondido dentro daqueles presentes. Ele disse aos outros, e todos esperaram pacientemente o sargento relatar. Só temos que esperar e ouvir isso. Woody acrescentou. Assim que chegaram ao chão, a corda de pular foi recolhida e escondida, enquanto os soldados e Finn seguiam para a sala de estar. Mas, enquanto faziam isso, ouviram o som. Passos vindo da porta próxima, chamando a atenção deles. Quem está com fome? Naomi gritou, e o sargento então fez um gesto para que seus homens se posicionassem, e eles congelaram em suas posições originais, Finn agora se protegendo. Aqui estão as batatas fritas. Eu tenho frango e churrasco. Naomi então acidentalmente pisou em um dos soldados. Ai! O que? Oh, céus! Naomi colocou os pratos de batatas fritas no armário próximo, pegou os brinquedos do chão e os colocou ao lado da planta. Espero que Braeden não perceba que um dos soldados está quebrado.
Naomi disse para si mesma, então pegou os pratos de batatas fritas e caminhou pelo corredor. Eles não deveriam estar lá agora. O que está demorando tanto? Rex perguntou, ficando um pouco impaciente. Ei, ei! Brad Musso interrompeu. Esses caras e Fime Semicile são os profissionais. Eles são os melhores em operações como essas. Vamos lá! Wood concordou, cruzando as pernas. Eles não estão se acomodando no trabalho. No entanto, os soldados e Finn estavam de lado e de costas. Mas, assim que o caminho estava livre, o sargento fez sinal para os soldados irem até o vaso de plantas no canto do corredor. Mas, enquanto os soldados faziam isso, o sargento fez a contagem e percebeu que um dos soldados estava faltando. Então, ele ouviu um gemido e viu o soldado em quem Naomi havia pisado acidentalmente atrás dele. VV vá sem mim! O soldado ferido disse ao sargento, enquanto se aproximava e o ajudava a se levantar. S só vá! Um bom soldado nunca abandona um homem, disse o sargento com determinação, e então fez sinal para os homens acima baixarem o rádio até o nível do solo. Assim que o rádio foi puxado para baixo graças à corda de pular, outro grupo de 6 soldados com o dispositivo levou o rádio até a planta, enquanto o restante dos soldados retornava ao quarto. Logo, eles conseguiram conectar o rádio e ligá-lo. O soldado ferido foi atendido e estava pronto para continuar. Enquanto as crianças, Braede e Naomi estavam sentados na sala de estar, Finn e Sarge observavam os vários presentes próximos, escondidos entre as folhas da planta, enquanto olhavam para os presentes sobre a mesa. Braede, sente-se no meio do círculo. Naomi disse a Braede, seu filho agora no meio da multidão. Então, de quem você vai abrir primeiro? Vai no meu, gritou uma criança da multidão. Aí estão eles, disse Sarge, e começou a transmitir para a base. De volta ao quarto de Braede, o walkie-talkie ganhou vida com a voz de Sarge, todos olhando para o rádio. Câmbio, mãe pássaro. Aqui é Alfa Bravo. Câmbio, mãe pássaro, a voz de Sarge chamou no rádio. É isso aí. Brad Mus disse aos outros. Câmbio, Alfa Bravo. Aqui é mãe pássaro. Ele respondeu a Sarge. Certo. Braede está abrindo o primeiro presente agora. Sarge respondeu. Senhora cabeça de batata, senhora cabeça de batata, senhora cabeça de batata. Senhor cabeça de batata disse para si mesmo, enquanto Rex e Ren olhavam para ele. Cabeça de batata olha para eles. Ei! Eu posso sonhar, posso? Ele perguntou como se tivesse sido acusado. O laço está saindo. Sarge começou a explicar, todos em silêncio, ouvindo atentamente. Ele está rasgando o papel de embrulho. É uma lancheira. Temos uma lancheira aqui. Sarge informou. Uma lancheira? Wood perguntou confuso. Uma lancheira? Senhor Cabeça de Batata repetiu. Para o almoço. Slink riu, os outros olhando para ele. Xi. Brad Musso silenciou enquanto ouvia. Ok. O segundo presente parece ser, ok. São lençóis. A voz do sargento soou. Quem convidou aquele garoto? O senhor Cabeça de Batata perguntou casualmente, confuso. Depois de cerca de 45 minutos, a maioria dos presentes havia sido aberta e tudo o que havia era um presente bastante grande. Ok. Estamos no último presente agora. Sargento anunciou no rádio. Estamos no último presente. Brad Mus anunciou, todos olhando com apreensão e incerteza. É grande. Sargento continuou, todos apreensivos e esperando para ouvir qual seria o último presente. É um grande barco de modelo RC. Repito, um porta-aviões USS Nimitz. O quê? Brad Mus ficou perplexo com a notícia, enquanto todos comemoravam em resposta, ouvindo tudo aquilo. Espere aí. Alfa Bravo, aqui é a mãe pássaro. Qual o tamanho do porta-aviões?
Braedmus perguntou ao sargento. Tem o tamanho de 2 henries de largura e 2 gordões de comprimento. É um navio bonito, se é que já vi algum. Sargento respondeu, e os outros brinquedos comemoraram em aleluia em resposta. Um Henry da Basman tinha 38 milímetros de largura, enquanto um Gordon da Basman tinha 25,8 centímetros de comprimento. Então, ele podia carregar alguns brinquedos em cima e dentro dele. Esse é um barco enorme. O senhor Cabeça de Batata então perdeu suas feições, graças ao rei. Ei, cuidado! Desculpe aí, velho Cabeça de Batata. Rei! Disse a ele com uma risadinha. Então, o que dissemos a vocês? Perguntou Woody. Isso mesmo. Não há nada com que se preocupar, acrescentou Braedmus. Eu sabia que vocês dois estavam certos o tempo todo, respondeu Slink, e zombou de Cabeça de Batata. Nunca duvidei de vocês por um segundo. Bem, parece que não há problema algum, disse Finn para Sarge, e acenou com a cabeça para o carro espião prateado, enquanto os dois ouviam os gritos fracos do walkie-talkie. Sarge assentiu em concordância. Missão cumprida. Muito bem, homens. Arrumem tudo. Vamos para casa, disse Sarge aos seus homens. Com isso, os soldados desligaram o rádio e começaram a guardar o walkie-talkie, preparando-se para partir. Mas, quando estava prestes a sair, Sarge viu algo acontecendo atrás dele, virou-se rapidamente e olhou pelos binóculos para ver o que estava acontecendo. Espere um segundo, Braedey, disse Naomi a Braedey, o que chamou a atenção de Finn e Sarge. Então, eles viram Naomi tirar um presente azul escuro com o que pareciam astronautas desenhados, e em cima dele, um presente roxo e rosa com as iniciais douradas de DB ao redor. Ainda tenho mais 2 presentes. Ei! Liguem isso de novo, ordenou Sarge, e os soldados obedeceram. Entre, mamãe pássaro. Entre, mamãe pássaro. A voz urgente de Sarge imediatamente quebrou a calmaria no quarto, e todos se assustaram. Mamãe tirou 2 presentes surpresa do armário. Roger, Alfa Bravo. Braedmus respondeu, mantendo-se informado sobre o que estava acontecendo. O que está acontecendo aí embaixo? Ele perguntou. Braedey está abrindo. Sarge respondeu. Ele está muito animado com esses 2. Um deles é um pacote enorme. O segundo tem o tamanho de uma boneca ou algo assim. Ei! Saiam daqui! Uma das crianças está no caminho. Não consigo ver. Silêncio então pôde ser ouvido no rádio, todos ouvindo com preocupação e ansiedade. Braedmus então ouviu silêncio por um breve momento. Alfa Bravo, o que é? O que está acontecendo lá embaixo? O que você vê? Ele perguntou com urgência. É um. A voz de Sarge foi diminuindo, e então, só havia silêncio e estática. É o quê? O que é isso? Rex gritou freneticamente e empurrou a mesa de cabeceira, fazendo o walkie-talkie cair no chão e as pilhas caírem da parte de trás. Oh, não! Seu lagartão! Senhor Cabeça de Batata retrucou. Agora, nunca saberemos o que eram essas coisas. Muito bem, Rex. Rei acrescentou. Rápido! Saiam da frente! Braedmus pulou no chão com um pisão e colocou as pilhas de volta. Pronto. Pilhas no lugar. Criança invadindo. Repito, voltem para suas posições agora. A voz de Sarge soou imediatamente, e todos agora olhavam preocupados. Braedey está voltando. Todos, voltem para suas posições. Braedmus gritou, e todos os brinquedos da sala correram, dirigiram, dispararam e voltaram para suas posições originais. Conforme o som dos passos se aproximava, Braedmus e Woody voltaram para suas posições originais, assim que a porta do quarto se abriu de repente, e Braedey, junto com alguns de seus amigos, olhou para os novos brinquedos que havia colecionado. Olha só! O laser acende, disse Braedey. Pô! Toma essa, Zurg! Uau, ela está incrível, não é? Comentou uma garota em seguida.
Rápido! Abram espaço! Um menino empurrou Woody e Bradmus da cama, e eles caíram para o lado. É aqui que a nave espacial pousa. Coloque a boneca ao lado, e será como se ele a tivesse encontrado, falou a voz da garota. Ei! Ele também pode fazer o golpe de karatê. 10 são, pessoal. É hora de brincar, a voz de Naomi soou lá de baixo, e os meninos e meninas desceram as escadas, enquanto Braeden fechou a porta do seu quarto. Depois de alguns segundos, depois que as crianças desceram as escadas para brincar, os outros brinquedos saíram do armário e de outros lugares, e então foram para a cama. Vocês os viram? Bope perguntou a qualquer um que pudesse ver o que estava na cama. O que é isso? Que diabos está lá em cima? Slink perguntou, confuso e curioso. Bradmus? Woody? Quem está aí em cima com vocês? Rex gritou, mas então, um caminhão Peterbilt e um cowboy apareceram debaixo da cama. Woody? Prime? O que vocês dois estão fazendo debaixo da cama? Slink perguntou, confuso, com uma sobrancelha arqueada. Ah, nada. Nada. Woody respondeu, então se levantou, ajeitou o chapéu e tirou o pó do colete. Tenho certeza de que Braeden estava um pouco animado demais com o aniversário dele, só isso. Bradmus acrescentou, então se transformou em modo robô. Bolo e sorvete demais fazem isso. É só um pequeno mal-entendido. Ele acrescentou. Bem, esses mal-entendidos estão ocupando seus lugares. Senhor Cabeça de Batata. Sentados em seus lugares. O senhor Cabeça de Batata disse a eles e riu. Rex engasgou de preocupação. Você foi substituído? Ele perguntou com urgência. Ei! O que acabamos de dizer a vocês alguns ciclos atrás? Bradmus apontou o dedo para eles com um olhar severo. Ninguém será substituído neste quarto. Agora, por que não somos todos educados e damos a quem quer que esteja lá em cima uma bela e grande recepção no quarto do Braeden? Ele se virou para Woody. Vamos lá, Woody. Vamos ver com o que estamos lidando aqui. Com isso, o Autobot e o cowboy começaram a subir até o topo da cama, enquanto os outros observavam os dois amigos subirem.